Felício, eu sou professor de filosofia, eu estou começando a dar aulas de filosofia e tenho muita dificuldade de abordar, de ter uma abordagem original. O que eu faço? Você tem dicas para mim? Sim, tenho, e eu sou Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Muita gente aqui no YouTube, nos comentários do vídeo, ou lá no meu Instagram, costuma me abordar, me perguntar a respeito de como dar aulas para o ensino médio, de como eu dou, quais são os conteúdos, quais são os conteúdos que eu abordava ou que eu ainda abordo com jovens. Enfim, pedem dicas, pedem para que eu trate do ensino médio, de preparação, para preparação mesmo de aulas para o ensino médio. São às vezes professores que estão iniciando a caminhada ou às vezes até professores de longa data que querem renovar ou têm curiosidade de saber como eu trabalho. Enfim, esse foi o pedido de vídeo do Mauro Klug. Ele escreve o seguinte, ele escreveu aqui no YouTube o seguinte: professor, este seu vídeo me fez pensar que talvez seria muito interessante, sobretudo para os professores de filosofia que estão inscritos no canal, tratar do ensino de filosofia no ensino médio. Você disse no vídeo que alguns professores abordam a filosofia de forma interdisciplinar. Diante dessa afirmação, quem sabe poderia apontar os prós e os contras dessa maneira de implementar a filosofia na educação básica. Não foi só o Mauro, teve outro pedido da Educação Fora da Caixa, também pedindo aqui para fazer um vídeo para professores iniciantes de filosofia. E também lá no meu Instagram pediram aqui, foi a Neidinha Fernandes, pede também para eu tratar do ensino de filosofia no ensino médio. Enfim, vamos tratar disso então, vamos falar de como eu abordo, quais são as minhas dicas, como eu vejo aí a aula, a docência no ensino médio. Mas antes de responder, eu já faço aqui um convite para você. Se você tem alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida, deixa aqui na caixa de comentários, ou então vai lá no meu Instagram, me segue lá, que lá a gente pode conversar de forma mais direta, mais espontânea. Enfim, é isso, chega de papo, bora pro vídeo. Trabalhar com filosofia no ensino médio não é algo fácil mesmo, é bem difícil e várias dificuldades aqui existem para além das normais que a gente já conhece, como às vezes falta de estrutura das escolas, a falta de concentração dos alunos, problemas extra-escolares, mas um problema que é típico da filosofia é a limitação de carga horária. Muitas vezes, acho que na maioria das vezes, o professor do ensino básico, do ensino médio, ele só tem uma aula por semana, e olhe lá. E isso ainda agora tende a ficar pior com o cenário do novo ensino médio, que talvez promete aí ameaçar ainda essa uma aula, às vezes ainda vai reduzir a carga horária da filosofia. Hoje, por exemplo, na maioria das escolas, ela está presente no primeiro, segundo e terceiro ano, isso pode ser revisto para o ensino médio, para o novo ensino médio. Então os professores estão tentando aí entender qual é a melhor forma de trabalhar. Pois bem, uma forma que eu vejo que é bem útil, que pode ser muito proveitosa, é trabalhar a filosofia de forma interdisciplinar, junto com outras disciplinas, como com o português mesmo, por meio da literatura, com a história e, sobretudo, com a sociologia, que é uma área mais próxima. Isso tem vários pontos positivos, mas também tem alguns negativos. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou falar dos prós primeiro, depois eu vou falar dos contras e, por final, ali no final, eu vou fazer um resumo, minha visão geral a respeito da interdisciplinariedade, como eu realmente trabalho, como eu faço realmente para abordar filosofia com os jovens. Então vamos lá para os prós primeiro. O primeiro ponto que eu acho bem positivo de trabalhar alguns tópicos, trabalhar a filosofia de forma interdisciplinar, de forma conjunta com outras disciplinas, é porque assim você consegue dar um aprofundamento melhor para alguns temas que normalmente você não conseguiria ou seria muito difícil dar na filosofia, por questões de tempo. Você tem ali um tempo limitado e se você realmente quisesse aprofundar em um tema, você precisaria de muitas aulas. Quando você divide isso com outros professores, isso fica mais fácil porque você contribui um pouco, cada professor de outra área contribui um pouco e aí os alunos têm essa visão mais aprofundada sobre algum tema. Então esse é o primeiro ponto positivo que eu vejo de trabalhar de forma interdisciplinar, que é o aprofundamento em alguns temas. Para além do aprofundamento, eu acho que ainda há um segundo ponto bastante relacionado, que é uma visão ampla, uma visão macro a respeito de alguns temas. A gente tem que ser honesto aqui, que sobre alguns temas a filosofia só dá uma visão filosófica, mas às vezes é interessante o aluno também ter uma visão histórica, isso é a história que vai fazer, sociológica, ver como alguns temas são abordados na literatura. Ou seja, trabalhar de forma interdisciplinar dá ao aluno essa possibilidade dele ter uma visão macro de algum tema.
ver de várias perspectivas diferentes como esse tema, esse problema, esse tópico é trabalhado. Então eu acho que é outro ponto muito positivo de se trabalhar de forma interdisciplinar no ensino médio. E por fim, eu acho que o melhor ponto realmente, o ponto mais favorável de se trabalhar assim, com ajuda, trocando figurinhas ali, pegando um tema junto com outros professores, é a questão da otimização do tempo. Não só porque você aprofunda, como eu disse, junto com outras aulas, mas sobretudo porque você pode às vezes condensar as avaliações, a atividade avaliativa. Aí você não precisa ir parar, perder 1, 2, 3 aulas no semestre para aplicar uma avaliação. Você pode, junto com outros professores, já que você tem uma aula só, pede lá para o professor de história, para o professor de português que está trabalhando com você, aplicar uma atividade e te passar a nota. Eu acho que isso fica mais fácil, você ganha tempo, você pode expor um problema melhor, não precisa ir perder no sentido, né, de tempo, aplicando uma atividade avaliativa. Eu acho que a otimização do tempo é aqui o ponto fundamental de crucial importância, principalmente porque eu vejo que o tempo é exatamente o maior problema de se trabalhar filosofia com o ensino médio. Uma aula por semana no ensino médio, para você realmente dar uma aula de qualidade, você tem que fazer quase um milagre toda semana. É muito difícil você ter ali 1 hora, 50 minutos e conseguir dar um conteúdo de qualidade. Então, eu vejo que otimizar o tempo é a principal coisa que a gente faz, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que ficar atento. Esses então são os pontos positivos, os prós que eu vejo de trabalhar de forma interdisciplinar. Mas, como eu disse, também tem alguns pontos negativos, e é para eles que a gente vai agora. Eu acho que o ponto mais explícito de se trabalhar de forma interdisciplinar, sobretudo se você faz isso durante todo o ano, durante todo o semestre, é que o aluno, na maioria das vezes, ele sai sem uma boa visão da história da filosofia. E ter essa visão da história da filosofia, uma visão básica da história da filosofia, eu sempre disse aqui no canal que é algo imprescindível. É muito importante, muito, muito importante. Ajuda bastante, ajuda demais, não no entendimento só da filosofia, mas também nas provas avaliativas do Enem, nos vestibulares, enfim, ter essa visão completa. Quando você trabalha de forma interdisciplinar, isso fica, digamos, ameaçado, isso fica enfraquecido, porque ali a gente está trabalhando de um tema, não está trabalhando com a sequência da história da filosofia. Então acho que esse talvez seja um dos contras mais característicos da filosofia. Mas tem outros. Um outro ponto que eu acho que é um problema para muitos professores, e aí já não diz respeito só à filosofia, mas ao ensino mesmo, é que o professor ele acaba perdendo a autonomia avaliativa. Muitos professores têm uma forma de avaliar e não gostam de ceder muito para que outro professor avalie, ou não gostam de avaliar junto com outro professor. Às vezes eu mesmo, gosto de avaliar o aluno olhando no olho. Às vezes ele não faz uma prova muito boa, mas você sabe que ele se esforçou. Esse tato avaliativo, essa avaliação qualitativa, não meramente quantitativa, você acaba perdendo um pouco. Porque, como eu disse, um trabalho interdisciplinar, um trabalho que você faça com outras disciplinas, são outros professores que vão avaliar, muitas vezes, alguns trabalhos, algumas atividades. Então você perde um pouco da autonomia avaliativa e isso pode ser um problema caso você seja um professor que preze muito pela avaliação qualitativa, como eu, por exemplo. Mas, para mim, de todos, o problema mais grave de se trabalhar de forma interdisciplinar diz respeito ao trabalhão que se dá. É muito, mas muito mais difícil você trabalhar de forma interdisciplinar do que sozinho. É muito mais fácil eu pegar, preparar uma aula ou dar aula como eu sempre dei, sozinho, ali todo ano, do que parar, conversar com um colega, preparar uma atividade nova muitas vezes, preparar uma atividade avaliativa conjunta. Isso exige tempo. E tempo é tudo que um professor, na maioria das vezes, não tem. A vida é muito corrida, são várias atividades, várias turmas, às vezes várias escolas. Então esse talvez seja o maior calo do trabalho interdisciplinar. Ainda que, em termos de conteúdo, seja muito bom, ainda que o aluno aprenda de forma, às vezes, muito eficiente, muito bacana, muito completa, quando ele trabalha com outras disciplinas envolvidas, para o professor isso é muito trabalhoso, dá muito trabalho. Então aí é um ponto a se pensar, tudo bem? Então esse talvez seja o maior calo, esses 3 pontos. A perda de autonomia avaliativa, a questão do tempo é muito mais trabalhoso e a falta de uma visão da história da filosofia, para mim são os 3 pontos mais evidentes que ficam enfraquecidos, prejudicados nessa abordagem interdisciplinar. Mas, enfim, agora eu vou dar minha visão final aí sobre o que eu acho disso tudo.
Pois bem, quando eu trabalho ou quando eu trabalhava com o ensino médio, eu tentava juntar um pouco desses pontos prós e contras que eu mencionei e fazia o seguinte: eu nem sempre trabalhava de forma interdisciplinar, porque às vezes era muito corrido. Mas quando eu tinha um tempo um pouco mais livre, eu sempre tentava me aproximar dos professores, sobretudo de português, história e sociologia, buscava ver o que eles estavam trabalhando e tentava, se fosse o caso, aproximar a minha disciplina da deles. Então isso era a primeira coisa que eu fazia. Às vezes o professor está explicando, enfim, história moderna, Revolução Industrial, Revolução Francesa. Eu tentava pegar ali a filosofia moderna naquele aspecto. Às vezes ele estava trabalhando com a Grécia, eu explicava na Grécia Antiga. Às vezes o professor de Sociologia estava explicando feminismo, então eu tentava trabalhar ali com, sei lá, Simone de Beauvoir, existencialismo. Então eu tentava fazer uma aproximação para que os alunos tivessem essa integralidade e às vezes até buscava trabalhar de forma conjunta mesmo na avaliação com esses professores. Eu tentava, nem sempre conseguia, às vezes a rotina passava por cima disso tudo. Uma outra coisa que eu sempre fazia, principalmente com os alunos finalistas ali do terceiro ano, e dava muito, mas muito certo, era focar num trabalho temático. Aí o que eu fazia? Eu juntava com o professor de português, sobretudo de redação, e aí trabalhava temas atuais que podem cair no Enem e a forma de argumentação. Ou seja, eles tinham uma abordagem temática sobre vários problemas, aprendiam os argumentos, como a gente fez aqui, prós e contras, e aprendiam a argumentar. E aí eles chegavam na hora da redação lá na outra disciplina e conseguiam ali trabalhar algum tema, fazer uma redação sobre aquilo. Isso ajudava muito, eles ficavam muito interessados, porque o Enem é uma grande preocupação deles, então, de forma geral. Então, para além daqueles alunos que já gostam naturalmente de filosofia, a gente também conseguia ali pescar, captar aquele aluno que não gosta de filosofia, mas está interessado no Enem. Então ele também vinha para o nosso lado, isso deixava a aula mais fluida. Então era isso que eu tentava fazer, me aproximar, digamos, de forma pontual para tentar melhorar as aulas. Mas claro, sempre, sobretudo, pesando a quantidade de trabalho que isso ia me dar, o sobrepeso que isso ia me dar. Afinal, nem sempre, eu acho que o conteúdo ele não é aqui o principal problema no ensino médio. O professor ele não tem que focar tanto no conteúdo. Eu acho que ele tem que focar, sobretudo, na sua leveza ao dar aula. Não se deve aí se encher de trabalho, porque o professor cheio de trabalho não vai dar uma aula boa, porque ele vai estar cansado, exausto. Então, focar nessas atividades que te aliviem, facilitar o seu trabalho, diminuir sua carga de trabalho é o principal foco, para além de todos esses pontos que eu mencionei, prós e contras. Tente sempre facilitar o seu trabalho. Obviamente não abrindo a mão da qualidade das suas aulas. Mas lembre-se que qualidade não significa quantidade, qualidade não significa um conteúdo muito robusto. Enfim, é isto. Se você é professor de filosofia e gosta de estudar mais, quer aprender mais, quer conversar mais, eu faço aqui o convite para você se inscrever no canal. Afinal, toda semana nós temos 2 vídeos novos para você. Enfim, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.